Paz, irmãos. Vocês estão bem? Ai, só o pastor e a Renata estão bem. Foram os únicos que falaram. E vocês estão bem? Glória a Deus. Estou perguntando porque eu me senti mal aí 5 dias. Ontem que eu me recuperei. E ainda estamos aí na luta. Essa gripe que está pegando todo mundo, né? Eu estou com a incumbência, amados, de falar sobre algo. Não é fácil falar sobre isso, não. Pastor, não sei se ele não vai com a minha cara. Pode sentar, irmãos. Fique à vontade. Nós vamos falar de serviço. Olha que coisa simples e ao mesmo tempo difícil, né? Nós vamos falar de Cristo como nosso modelo de servo, como nosso modelo de serviço. E para começar, o Bruno, que está na câmera hoje, para quem está ali assistindo, meu filho, ele pediu para eu não ficar andando para lá e para cá. Vou procurar atender ao pedido dele, já não estou fazendo, né? Eu quero dar um recadinho antes de tomar liberdade. Hoje é aniversário da minha mãe. Ela está lá em Vitória, no Espírito Santo. Mãe, beijo no seu coração. Dona Dalva. Tem uma igreja que ora por você aqui também. Tá bom? Vamos lá, irmãos. Eu estava aqui ouvindo as canções. Eu sempre falo isso, porque eu sou muito ligada à música, né? Não tem como. Meu marido, né, é do ministério. Por muitos anos eu servi nesse ministério. E estava aqui ouvindo a ministração. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. E, ao mesmo tempo, Deus colocava no meu coração algo. Irmãos, eu quero que fique tudo muito claro aqui. Quando alguém está aqui ministrando, ou numa célula, num GC, ou numa fila de mercado, é porque o Senhor já ministrou primeiro aquela situação sobre a vida daquela pessoa. Então, eu estou aqui, primeiramente, o Senhor falou comigo sobre isso que eu vou dizer agora. A gente cantou aqui, Santo, Santo Espírito, és bem-vindo aqui, ó. Isso aqui já é dele. És bem-vindo aqui. Enche este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos, não ser, sermos inundados pela tua glória. Acho que por aí já começa a conexão com o servir. O servir, ele não fala sobre mim. Ele não fala sobre meu. Ele não fala sobre eu. O servir fala sobre você, sobre o outro, sobre nós, sobre coletivo. E Deus ministrava no meu coração assim, que às vezes a gente vem, e isso inclui quem está ouvindo em casa. Irmãos, eu tenho eu acho a internet, pastor, essa é uma opinião Fernanda, tá, irmãos? Tem um entendimento para entender o que está sendo dito. Eu, Fernanda, gosto muito da internet, mas eu acho que ela nos deixou um pouco mancos, né? Às vezes a gente até pode vir se esforçasse um pouquinho mais, mas aí tem a internet. A gente vai lá, dá nosso like, assiste o culto. É assim, irmãos. Desculpa, é isso. É isso. Domingo eu assisti a live pela internet, porque eu estava com febre. Eu não conseguia levantar. Para isso a internet serve. Para esses casos. Mas se você pode, irmão, se esforce. Não é para fazer bonito para mim, não, nem para o pastor. É recompensa em Deus, é para a sua vida. Amém?
E Deus ministrava isso no meu coração, que a gente às vezes vem para o culto. Sabe quando... Já pode ir abrindo em Marcos, tá, irmãos? A gente vai falar sobre Cristo como modelo para servo de serviço, que é o que a gente está aprendendo, né, no livrinho do nosso GC, toda semana. E Deus ministrava assim no meu coração algo assim, que a gente vem para a igreja, mas a gente vem tão cheio já de tanta coisa. A gente vem cheio, às vezes, do trabalho, de coisas para resolver no dia seguinte. A gente vem cheio das preocupações do dia a dia, com casa, com filhos, com esposa, com marido, com pai, com mãe, com situações, com amizades, com relacionamentos, que está tudo ocupado. Aí como é que o Santo Espírito vai nos encher se a gente está ocupado? A gente tem que vir para a casa do Senhor, para uma reunião, seja ela qual for, de domingo, de quarta, GC, sábado, não importa. A gente tem que vir vazios de nós mesmos, de preocupações e deixar tudo lá fora. Porque este culto, irmão, desculpa, não é para você. É para Ele. E para a gente fazer um culto a Ele, temos que estar vazios de nós mesmos, porque, mais uma vez, não de respeito a nós. Desculpa se não era isso que você veio ouvir hoje. Hoje a Fernanda está meio brava. Depois não sei se o pastor vai me puxar a orelha, mas... Me amem, tá, irmãos? Eu sou legal. Eu sou bem legal. Mas o Senhor ministrava isso na minha vida. Ministrava isso no meu coração. Se você está ouvindo isso e entende que isso não é para você, que não cabe a você, o que cabe a você é orar, irmão. Não é ficar procurando para quem é que cabe. É orar. Sabe quando... acho que muitos, se não todos aqui, já passaram por situações parecidas. Ou como essa exatamente. De chegar alguém em situação de rua e te pedir algo. Comida. Lá onde eu moro, sempre aparece. Sempre aparece. E o que a gente ouve é: o que você tiver, eu preciso comer. Não importa o que. Não importa o que virá. Eu só preciso de algo para me alimentar. Quando a gente está cheio, a gente escolhe. Ah, essa aqui eu não curto muito. Ah, é o irmão fulano, não. Irmão, quando a gente tá cheio, a gente escolhe. Quando a gente está com sede, com fome de Deus, não importa quem esteja aqui, quem esteja ministrando, onde é que esteja, mas você vai absorver aquilo, porque vai entender que é um alimento que Deus preparou para você. É para você. Não é para o vizinho, não. Porque às vezes a gente pensa, se fulano estivesse aqui... Fulano depois procura lá na internet, se ele quiser. Se ele tiver fome, ele procura. Eu não podia deixar passar isso, que o Senhor ministrou muito forte ali no meu coração, na hora do louvor. Amém. Vou ler a passagem aqui que está em Marcos, irmãos, 10, 41, 45. Deixa eu pegar aqui, que a tradução da minha Bíblia é diferente. Marcos 10, 41 ao 45, diz assim: ouvindo isto, indignaram-se os 12
os 10 contra Tiago e João. Mas Jesus chamou-os para junto de si e disse-lhes: sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sobre seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade? Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Uma coisa aqui que a gente tem que se ambientar, o livro de Marcos, a gente falou isso até lá no GC. O livro de Marcos, ele é frenético, né? Ele não respira. Parece a gente, né? Que não para um minuto. Parar. Ler Mateus é muito mais, né? Né? Mas Marcos, você precisa ter, né, um gás para ler. Mas existe um motivo para isso. Ele escreveu para um público que não era, né, os judeus, e sim os gentios, os romanos. E naquela época eles eram muito assim, irmãos, igual nós. Por isso que eu estou falando isso. Eles eram muito acelerados. Depois o pastor vai confirmar isso aqui. Eu não estou falando mentira, viu, irmãos? Eles eram assim. E ele falava muito, muito assim. E eu vi muito assim, muita conexão do nosso imediatismo. Não que ele fosse. Ele falou que era para um público entender. Né? Ele usava desse subterfúgio para ganhar aquele público. E ele falava muito assim. E aqui nessa passagem, ele já vai logo ao assunto. Ele já logo dedura o Tiago e João. Ele já fala que aqui veio. E aqui quando Jesus fala assim, ouvindo isto, quando ele fala, né, Tiago fala, ouvindo isso, indignaram-se os 10. É que Tiago e João, um pouco antes, eles vinham vindo, conversando com Jesus. Jesus tinha feito e acontecido ali. Muitos milagres, muitas maravilhas. O Bruno já não está lá, posso me mexer. E aí, Tiago e João, eles eram assim, com Jesus. Amigão, assim. Tem um monte de gente que é assim, ó. É tipo isso, irmão. Entendeu? É tipo a turma da Elaine e do Samuel que vai viajar junto. É assim, ó. É tipo assim, né? Eles eram grudadinhos. Então, eles tinham uma intimidade para falar isso para Jesus. Eles não falaram do nada o que eles disseram. O que eles disseram, Fernanda? Eles disseram assim: Jesus, posso te fazer uma pergunta? Jesus, já sabendo, e eu acho que dando corda, eu gosto disso, né? Que ele quer ver onde a pessoa vai chegar. Onde vai a audácia da pessoa. E às vezes não é ruim, tá, irmãos? Às vezes não é uma coisa ruim. E aí ele fala: que queres que eu vos faça? Aí eu imagino, tipo, às vezes o Bruno chega, né, de mansinho. Quem tem filho sabe que é assim. Então, eu queria te falar uma coisa. Aí a gente já percebe, a gente fala, o que você quer? Foi mais ou menos assim. Aí eles falam, irmão, olha o que os dois falam. Eu queria ter essa audácia. Permite-nos que, na tua glória, nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Eles não tinham entendido ainda. Eles estavam entendendo que o reino de Jesus era na base do poder, do subjugar. Eles estavam acostumados com aquilo, no âmbito terreno, né? Do contexto que eles viviam. E Jesus, tão lindamente, fala assim para eles: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que sou batizado? Está falando da morte, da crucificação de Cristo. Ele já estava falando sobre isso. E o mais legal é que eles responderam:
Podemos. Podemos. Eu fiquei pensando, se eu tenho essa audácia, pergunto isso para Cristo, eu sabendo da história todinha hoje, e aí ele me fala, você não sabe o que você está pedindo? Você vai passar tudo que eu passei também? Será que eu falaria, vou? Fica aí o questionamento que só Jesus sabe, né? E era isso que os 10 tinham ouvido e estavam indignados. Eles tinham ouvido essa conversa dos 2. E, igualmente, eles também não entenderam nada. Eles estavam indo pelo esse mesmo trâmite. E aí Jesus chama todo mundo. Aí eu imagino, né? Sabe quando o pastor chama todo mundo para aquela reunião? É isso. Vamos aqui, gente, vamos aqui, vamos alinhar isso aqui, que o negócio está fugindo aqui, está escapando ali, isso é normal, isso acontece. Nós somos pessoas e lidar com pessoas é complicado. Então, vez ou outra, né, o pastor dá uma chamadinha, com carinho, né, dá uma alisada em um, já dá uma pegadinha no outro, que ele já conhece melhor. Mas isso é para o nosso bem, irmãos. E Jesus fez isso. Ele chamou todo mundo. E aí explicou. Sabes que os que são considerados governadores, ele está falando dos políticos da época. Os políticos, eles subjugavam as pessoas. Eles esforçavam as pessoas a algo. E ele estava dizendo que o reino dele não era isso. Não tinha nada a ver com isso. Nada. Que eles tinham entendido tudo errado. O livro ele fala uma coisa muito interessante para quem está aqui fazendo GC, para quem não está já fica sabendo e fica a dica para pertencer a um. Ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala assim que as pessoas, nós, né, os seres humanos, num contexto geral, ele quer levar vantagem em tudo. Isso é da natureza pecaminosa. Não adianta você vir falar para mim que você não é assim, irmão. Não vai rolar. Você pode não ser assim naquilo que eu posso ser, e vice-versa. De repente a gente não é, em alguns aspectos a gente já conseguiu superar, mas né, em todos a gente ainda está em busca. Mas de alguma forma, às vezes não explícita, a gente tenta levar vantagem de algum jeito. E aí ele fala que Jesus veio numa contracultura. E cultura é algo que é difícil de pegar. Aí você fala, não, mas as coisas acontecem, a gente vai no embalo, mas é porque a gente já veio desde uma infância ouvindo coisas, e agora eu estou me referindo até à igreja mesmo, ouvindo coisas, entendendo coisas desde a infância, e aquilo criou-se, enraizou-se em você uma cultura. Uma cultura nova, zerada, ela é difícil. E era isso que Jesus estava propondo para aqueles homens. Esquece esses governadores, esquece o que você tem como referência. Olhe para mim, eu sou a referência agora. É isso que Jesus está falando para eles. Muda a sua visão, muda o seu olhar. Nem o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Servir é você olhar a situação do outro e se lançar sobre aquilo. Servir não é fácil. É a coisa mais difícil que tem, é servir. A gente veio falando no caminho sobre um determinado aspecto. E uma das coisas que a gente comentou, que quando a gente... Amados, você que não conhece a Igreja Abrace ainda, quando você vir, você vai testificar disso que eu estou dizendo para você. E muito provavelmente essa pessoa vai estar no culto.
Quando a gente chegou aqui, a gente foi muito bem recebido por toda a igreja. Mas teve uma pessoa que a gente foi assim recebido assim, de uma forma tão carinhosa, que desde aquele primeiro instante a gente falou, nossa, a gente vê Jesus nele. Num primeiro momento, quando a gente fez essa primeira visita, a gente teve essa impressão, fomos para casa. Conversamos. Meu filho disse assim, tomara que não seja só uma primeira impressão. Por quê? Ele disse isso. Porque, infelizmente, é o que se costuma ver por aí. E hoje, depois de tanto tempo se passado, a gente retoma o mesmo assunto e a gente fala o quê? Que bom que as nossas suspeitas não se confirmaram, que essa pessoa continua sendo a mesma. Essa pessoa é o Rafael. A sorriso de orelha a orelha, né, Rafa? Mas eu falei isso para ele, por isso que eu estou falando aqui. Eu já tinha comentado com ele, dado esse testemunho a ele. Que o Senhor deu um amor tão genuíno para a vida dele, e ele não muda. Ele não muda. E é uma referência para nós nesse sentido. Você vê que referência, irmãos, não é uma pessoa mais idosa, mais velha, sendo... Eu devo ser uns 20 anos para mais velha que o Rafa. E o Rafa é uma referência para mim. O Rafa é um modelo para mim de como aconchegar uma pessoa dentro de uma igreja. Tenho certeza que ele aprendeu isso com Jesus. Porque não é fácil lidar com as pessoas. Né? Ficar abraçando o povo. Às vezes o povo vem suado do trabalho, né, Rafa? Deus é bom demais. Mas é isso mesmo, irmãos. Tem coisa que a gente tem que ser claro. Isso é servir. É entender que aquele irmão está suado porque ele veio de um trabalho, porque ele está lutando pela família dele, porque ele tem algo por fazer, e o Rafa está ali na qualidade de acolhedor daquela pessoa. Isso é servir. E falar de serviço como um todo é falar de Jesus. Não tem como a gente desvincular uma coisa da outra. Não tem. E antes de continuar, que agora eu vou começar, eu estou de olho no horário, tá, irmãos? Você vê que eu fico assim com o olhinho? É porque eu estou vendo o horário. Eu quero lançar uma pergunta para você, e aí fica aí o questionamento para você mesmo. Como você tem servido a sua comunidade? Como? E esse como não é nos afazeres propriamente dito que eu estou perguntando. É como está a intenção do seu coração no serviço da sua comunidade. Quando a gente lança essa pergunta, a gente logo vem na cabeça. Eu levanto cedo, venho para o ensaio, venho cantar, fazer o louvor. Eu levanto cedo porque o louvor vai vir para o ensaio e eu preciso estar na mídia. Eu levanto cedo porque... Uma coisa vai ligando a outra. Porque eu tenho que fazer o café, né, seu José? Tenho que fazer o café para os irmãos que vão vir cedo. Eu venho cedo porque tem que ter oração, os irmãos têm que estar cobertos de oração e essa parte cabe a mim. Eu venho na semana porque eu vou ajudar na limpeza. E muitos irmãos não podem e eu posso, então eu vou lá, eu vou servir lá. É ou não é isso? Estou correto, irmãos? É a primeira coisa que vem na nossa mente, coisas desse tipo. Está errado. O nosso primeiro servir é na nossa casa. O nosso primeiro ministério, aí eu não tenho como falar diferente, porque eu estaria negando, né, agora quem eu sou, né, a líder de casais, é a nossa família. E às vezes a gente está tão envolvido, e eu não estou dizendo que é errado, tá, irmãos? Não coloquem palavras na minha boca. Eu não estou dizendo que é errado, é totalmente certo servir a casa do Senhor.
O que é errado é deixar um pelo outro. Não tenho como falar diferente. Não tem. Às vezes a pessoa deixa a casa lá toda bagunçada. E eu não estou falando bagunçada no sentido de roupa fora do lugar, não. Porque isso a gente se ajusta bem rapidinho. É relacionamentos bagunçados, destruídos, desorganizados. Entre famílias, pais, filhos, esposas, maridos, sogros, sogras. E aí vem com a cara lavada para servir aqui. Vocês entendem que aqui tem que mudar algo? É aqui, irmãos. Se a gente vem no automático, e isso é muito fácil de acontecer, a gente nem sabe mais por que vem, nem sabe mais por que faz. Não sabe. E isso não pode se perder. Tem até aquela canção, né? Esse fio que se rompeu, aqui cabe um pouco isso. Da minha alma até a Deus. Eu virei um servidor público de igreja. E é isso que não pode acontecer. É isso que não pode acontecer. O serviço tem que vir antes de um sentimento de compaixão, do entendimento do porquê aquilo. Aqui no livro fala algo muito interessante também. Eu escrevo um monte de coisa e acabo... Mas é meu jeito, tá, irmãos? Aqui no livro fala algo muito, muito interessante, muito legal. Eu gosto muito desse exemplo. Ele fala que... No 44, e quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Você veja que ele não está nem repreendendo. Ele está mostrando um caminho. Você quer ser o primeiro? Eu não estou achando ruim que você queira ser o primeiro. Eu acho bom que você queira ser o primeiro. Mas para ser o primeiro, você vai ter que ser servo de todos. E é aí que a gente se enrosca. Porque a gente às vezes quer servir, né? Os pastores em geral, eu não estou dizendo só os daqui, em geral... Às vezes nem percebe, porque, em geral, a gente serve muito bem aos pastores. E por isso que eu dei o exemplo do Rafael. Eu achei importante dar esse exemplo. Porque eu vejo, eu sou uma pessoa muito analítica. Não sei se isso é bom ou ruim, vou para a glória sem saber, vou descobrir lá. Mas eu observo muito, porque eu gosto de aprender. E eu percebo isso. Por isso eu achei importante dizer isso. Porque para os pastores, para a liderança, é sempre tudo muito lindo e muito fácil. Quero ver servir. Um irmão que não está nesse hall, né, dos VIP, vamos colocar assim. Não são, tá, irmãos? É só modo de dizer para vocês entenderem. E ele fala aqui, servo de todos. Esse servo, até aqui no livro é muito legal que ele faz uma comparação, né, de mordomo. O mordomo, ele vai lá e faz aquilo, né, que é se esperado. Mas ele tem liberdade de ir, de vir. Ele tem fim de semana, ele tem férias. Ele tem uma roupinha bacana para diferenciar ele dos escravos. É real isso que estou falando, tá, irmãos? Isso embora pareça que é de agora, mas é assim mesmo. Férias eu não sei se exatamente tinha, mas ele tinha o descanso. Esse servo que Jesus está dizendo não é esse servo mordomo. É um servo, no original, doulos. Falei certo, né? Doulos. Que quer dizer o quê? Escravo. Sem opção. Sem vontade própria. Totalmente a serviço do seu Senhor.
Esse servo que Jesus fala é o mesmo que fala lá na passagem do filho pródigo. Quando ele vai, pede a herança dele. E aí, quando uma pessoa pede uma herança para uma pessoa viva, é dose, né? É doído. Porque a gente só recebe herança de quem já se foi. Se ele pede herança para o pai dele, é porque ele não considerava mais o pai dele. Ele só queria o faz-me rir. E foi viver a vida dele. E aí, quando ele cai em si, aí ele lembra que na casa do pai dele, aquele que ele desprezou tanto, era o lugar de segurança, de amparo, de refúgio que ele tinha. E ele simplesmente negou. E aí a Bíblia fala que ele volta. Que ele volta. A Bíblia também diz em outra passagem, né? Volta onde você caiu e retome. É difícil a gente fazer isso. Nosso eu não deixa. E aí a Bíblia fala que esse rapaz, ele diz assim para o seu pai: me deixa ser como os teus servos. E a Bíblia fala que o pai dele fala algo assim, né? Aí já a minha tradução Fernanda Alves, diz assim: não, você me teve como morto, mas eu te tenho como meu filho amado. Isso aqui tudo ainda continua sendo seu. Vem. E a Bíblia diz que o pai pede para trazerem o quê? Uma sandália, porque servos, doulos, não tinham nem direito a sapatos. E é isso que o Senhor nos convida a sermos. Desprovidos e despidos de nós mesmos. Vazios, a ponto de termos sede e fome dele. Não é nem da palavra, é dele. É dele. Esse é o modelo que a gente tem. Um Cristo que tinha tudo. Senhor, absoluto, Rei. Ele se deu como servo. Desproveu-se de toda aquela sua glória para vir servir a mim e a você. E às vezes a gente reclama, né, de fazer. Irmão, é aquilo que eu falei no início, isso vale para mim. Não pensa vocês que eu sou um modelo de perfeição, não. Estamos todo mundo caminhando para o mesmo lugar. Para lá. E uns aprendendo com os outros. Às vezes eu aprendo alguma coisa mais rápido, eu vou lá e passo para a irmã. A irmã aprendeu alguma coisinha mais rapidinho. Fernanda, olha, vamos assim que é mais fácil, vamos assim que é assim que é melhor. Quando a gente tem a humildade e os ouvidos abertos para ouvir, mais uma vez eu digo, quando a gente está cheio, muito cheio de nós mesmos, a gente não ouve nada. A gente acha que porque a gente já fez isso, fez aquilo outro, foi ali, foi aqui, faz isso, faz aquilo, não sei o quê, tem tanta idade que a gente sabe tudo. Quanta coisa eu aprendo com meu filho de 15 anos. Eu não estou fazendo demagogia, não. Ele já está sendo conhecido lá na nossa GC como o filósofo do Helena Maria. Eles soltam umas pérolas, irmãos, que eu fico assim, Jesus, aonde o Senhor vai mandar esse menino? Porque olha as coisas que ele fica, a minha mente não alcança às vezes, não. Graças a Deus por isso. Atitudes de um servo. Ser humilde. Não é andar mulambento, tá, irmãos? É ser humilde. Ser humilde não é andar rasgado. Ser humilde. Ter compaixão do outro.
É não achar que o outro... E agora eu me coloco, porque eu tenho local de fala para falar isso, né, pela condição do meu filho. Não é mimimi. Pare de achar que porque aquilo não te atinge, é mimimi do outro. Para que está feio, irmão. Para. Se você não compreende algo, pergunte. É simples. Ainda não consegue chegar nesse nível de perguntar? Ore. Senhor, eu não entendo essa situação. Para mim é mimimi. Para mim essa pessoa dava para fazer tal coisa. Mas eu estou entregando nas tuas mãos as minhas dúvidas, as minhas inseguranças em relação a essa questão. E tenha coragem de falar para o Senhor te corrigir se for necessário. E aceite essa correção. Isso faz parte de ser um servo, de sermos moldados para isso. Atitudes de um servo. Usar os seus dons e talentos para o bem comum. Ter disponibilidade. Não estou falando aqui para ninguém abandonar emprego, família. Tá, irmãos? A gente já passou, já superou essas questões. Todo mundo entende quando se fala de disponibilidade. A gente está falando daquilo que você pode fazer e não quer fazer. São coisas distintas, diferentes, antagônicas. Tá certo? Os irmãos estão aí? Amém? Eu disse que era uma coisa difícil de ser falada, né? Porque mexe com todo mundo. Uma coisa também que a gente estava comentando é que quando a gente nos compara, né? Cada um aqui, eu conheço porque eu sou da comunidade, eu sei, né? E natural, né? Os irmãos saberem o que cada um faz, né? Dentro da comunidade. E aí eu estava falando que quando a gente nos compara... Vou melhorar. Quando eu me comparo, um exemplo, com a Renata... Não, vou me comparar com uma pessoa mais normal. Quando eu me comparo... Ela tem muita atividade, gente. Você que está em casa, é muita atividade. Eu ainda estou correndo atrás. Quando eu me comparo com uma irmã... Ou a irmã se compara a mim, pode ser assim também... Você vai olhar e vai falar assim... se eu me empenhar um pouquinho aqui, eu consigo. Se eu fizer tal coisa... eu fico ali. Agora, quando você se compara com Jesus, a régua fica infinitamente, absurdamente, astronomicamente impossível. Mas é justamente isso que ele nos convida a fazer. E uma coisa que eu aprendi há muito tempo tenho dificuldade, não sei se Jesus, não sei se isso é de Deus. A gente tem muito isso, né? É muito misticismo. Infelizmente ainda existe isso muito dentro da igreja. Não sei se é de Deus, não. O negócio é de Deus. O negócio é para o bem. E a pessoa, para se justificar que ela não quer fazer, ela fala, não sei se é de Deus. Deus está vendo, tá, irmão? A gente vê também. E aí ela fica colocando empecilhos. Estou falando dela mesma. Às vezes acontece de outros pôr empecilhos em você, mas isso é uma outra história, isso é uma outra questão. A gente está falando de serviço nós mesmos. Características, relacionamento. A gente vê o tempo todo Jesus sempre tendo uma atividade, muito ativo, mas o que ele fazia? Muitas vezes em seguida, ele se retirava das multidões para ter o seu relacionamento com o Pai, para ter o seu relacionamento preservado. Um engano também no serviço, é achar que está muito ativo, e está perto de Deus, e não necessariamente é assim. O que te faz perto de Deus, que faz você estar perto de Deus, é o seu relacionamento íntimo com Ele. Orações, conversas. Eu converso demais com Deus.
Hoje mesmo eu conversei com Deus. E as minhas conversas eu estou arrumando. Dona de casa é um pouco assim, né? Você sempre tem alguma coisa para fazer, qualquer minutinho que você perde, já deixou de fazer algo. Então eu fico lá arrumando, indo atrás do meu cachorro. Senhor, mas olha, assim, eu falo até do Romeu para Deus. Deus criou ele, tem que cuidar dele. Tem que ter compromisso. Ser servo requer sacrifício. Não é fácil não, irmãos. Ter um modelo como Cristo, olha, onde é que eu fui amarrar meu bode, né? É complicado, irmãos. É um assunto difícil. A gente vê muita lacração na internet hoje em dia. Por isso que eu disse da internet. A internet é muito boa, ela veio, né, para nos ajudar, mas a gente também tem que saber o que vê. Ela rouba muito tempo. Ela rouba-nos muito tempo. E a gente tem que saber. E sabe o que é mais legal, mais incrível disso? É que eu não preciso servir em tudo dentro de uma igreja. Se eu sirvo nos casais e na recepção, o outro serve na mídia, o outro serve no louvor, o outro serve sendo líder de GC, o outro serve fazendo as visitas. Sabe o que isso tudo faz, irmãos? Isso tudo que cada um faz, você não precisa fazer tudo. Isso tudo se torna o corpo de Cristo. E quando o corpo de Cristo funciona, as engrenagens todas nos seus lugares, ninguém precisa fazer nada mais. Ninguém fica sobrecarregado. Ninguém fica ansioso. Ah, porque tem que fazer isso, porque tem que fazer aquilo, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que. A ansiedade é algo que eu, Fernanda, tenho que me controlar. Eu já contei aqui algumas vezes. Eu não durmo. Eu preciso de tomar lá o remedinho dos velhinhos já, que eu não durmo. Que a minha cabeça não para. Não para. O Jefferson, graças a Deus, ele não é nada ansioso. Porque ele deita e dorme em qualquer lugar. O Bruno deita e dorme em qualquer lugar. E aí fica eu, zumbizona lá em casa, assim. E a cabeça... Então você percebe que quando tudo se ajusta, as coisas caminham, o serviço fica mais fácil. Porque quando você está ajustado com o corpo de Cristo, e você estiver precisando de algo, o teu irmão vai sentir. Se você não é capaz de perceber que o teu irmão está sentindo algo, é porque você não se ajustou ainda ao corpo de Cristo. Porque se eu bato o meu dedinho, o meu corpo inteiro vai sentir. Tem que estar ajustado, irmãos. Quer ser servo de Cristo? Somos confrontados a sermos servos de Cristo? Temos que entender que vai ter que ter concessões de nossa parte, sim. Eu tenho uma responsabilidade junto com o Jefferson referente ao Bruno. A gente não é só nós mais. Eu tenho que passar esse conceito, essa cultura para ele. A mesma coisa a ele, para os filhos dele. Para onde ele for, faculdade, não sei, trabalho, relacionamentos. Ele não pode ser influenciado de lá para cá. Ele tem que ser a influência para aqueles que estão ao redor dele. De que servir ao Senhor é bom.
de que Deus não está querendo tirar o couro de ninguém. Ele quer pessoas com o coração no lugar certo. É isso que Jesus falou para aqueles homens, está falando para nós hoje, que o nosso coração esteja no lugar certo. Que lugar é esse? O lugar de me colocar no lugar do outro. Você quer saber se Jesus vai se agradar do que você vai fazer? Simples. Jesus faria isso? Leva para a tua vida. Eu ouvi isso há mais de 20 anos de um pastor. E eu levo isso para a minha vida. Já vi discussões do tipo, como eu falei agora há pouco. Não sei se isso é de Deus. E o negócio que coisa, não tem porquê. Tem coisa que você não tem nem que ter oração, gente. Tem coisa que é simples. É só ir lá e fazer. Aí a pessoa fica naquela, né? Pergunta simples, Jesus faria isso? Aí você tem a tua resposta. Se é de Deus ou não. O serviço, irmão, é como eu disse no início, ao mesmo tempo ele parece simples, mas ele requer algo aqui de dentro de nós. Não é só o trabalho. Trabalho por trabalho é trabalho. Servir ao Senhor é tirar mesmo as sandálias e se dispor à obra. Servir ao Senhor, o doulos, é desprover da sua própria vontade. Muitas vezes, pela nossa própria vontade, a gente nem aqui estaria. Pela nossa própria vontade, muitas vezes a gente estaria servindo em outro lugar. Mas às vezes Deus faz coisas com a gente. E aí a gente também tem que perguntar a Deus, o que o Senhor quer me mostrar com essa situação? Quando Jesus, eu vou terminar, irmãos. Quando Jesus, aquela passagem que ele lava os pés dos discípulos, porque ele chegou e ninguém fez isso por ele, é como um irmão chegando e ninguém recepcionando essa pessoa. Ele chegou num lugar que era para ser recepcionado e ninguém fez nada. Louva a Deus que nessa casa é diferente. E ele mostrou ali algo muito simbólico. Quando você lê essa passagem, você vê que Jesus, ele tira a sua túnica, ele tira a sua capa. Porque um servo, um doulos, não usava capa. Ele se iguala e mostra o que é servir. Se a gente olhar a vida de Jesus, é um eterno servir. Porque até hoje ele vem nos ensinando, através de situações, de pregações, de palavras, de canções. E ele vai, aquele pastor que vai levando a ovelha assim, né? Porque ela sozinha não consegue, aí ele leva a gente para o lugar que ele quer. Amém, irmãos? Que nós possamos amar servir, ter esse entendimento de que Deus nos abençoa quando a gente tem esse entendimento. De nos colocar na posição do outro, de ajudar o outro, de nos conectarmos como igreja em um corpo só em Cristo. Amém? Vamos ficar de pé?